segunda vez que a irmã vai estar conosco, trazendo a palavra de Deus. E nós vamos naquele espírito de oração. Fala, Senhor, que estamos aqui para ouvir a sua voz. Nossa irmã Maria Aparecida Borges, que vai ministrar, e o seu esposo se faz presente, são da igreja Assembleia de Deus de Mossoró, Rio Grande do Norte. Quantos rio-grandenses do norte tem aqui? Levanta a mão. Estão negando a raça, você está vendo? Tem muito. Quantos? Tem ali vários. Olha o grupo lá, ó, que maravilha. E lá na galeria? Olha aí, tem gente sim. Por favor, ore por sua esposa, para que Deus uma vez mais possa usá-la para falar conosco nessa noite. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, aqui estamos nesta noite pela tua infinita misericórdia. Aqui está a tua serva, que vai agora, Senhor amado, falar a tua palavra. Usa pelo poder do Espírito Santo. Tu sabes, tu conheces todas as nossas necessidades espirituais e materiais também. Tu és, Senhor amado, o nosso Senhor. E aqui estamos para te servir, para te adorar. Usa a tua serva, dá a ela sabedoria, inteligência, inspiração e a unção do Espírito Santo para falar nesta noite para a tua igreja. É o que nós te pedimos no soberano nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus por poder chegar aqui, por mais esse momento estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro Sanches, pela vida da nossa irmã Tomico, né? Nunca esqueci o nome dela, até porque é um nome bem diferente. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Rubens, a irmã Leonice, e pela liderança do ciclo de oração, as nossas irmãs Leide Lira, a nossa irmã Cíntia, a nossa irmã Miriam, que o nome do Senhor seja glorificado. Como bem disse o pastor Álvaro, essa é a nossa segunda vez aqui, e não foi por falta de convite. A nossa irmã Leide entrou em contato depois, mas a minha festa do ciclo de oração lá, ela acontece exatamente na mesma data dessa daqui de vocês, né? E eu estive à frente daquele trabalho por quase 23 anos. E eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Álvaro. Eu sempre percebi, desde a primeira vez que aqui estive, o carinho que ele tem pelas mulheres do ciclo de oração. E eu fico maravilhada quando eu chego numa igreja e vejo esse carinho da parte do pastor. Eu desconheço o pastor Álvaro. Eu desconheço. E isso não serve apenas aqui, para todo o Brasil, já que nós estamos sendo transmitidos. Eu desconheço um pastor que honre as mulheres do ciclo de oração, para ele não ser muito mais honrado. Eu desconheço. Até porque quem não sabe honrar aquelas que passam anos a fio orando por eles, com certeza não sabe honrar mais ninguém, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Álvaro. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Prazer em rever a irmã Tomico. Conheci a irmã Terezinha, ela disse até que é lá do ciclo de oração de Pampulha? É, nossa irmã Terezinha, olha só, que maravilha, né? Eu sempre tive uma afinidade muito grande com as mulheres do ciclo de oração, desde a minha conversão. Para quem não sabe, eu sou filha de legionária. E eu fui a primeira crente a aceitar Jesus na minha família. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, com 16 anos de idade, aquele rapaz que me antecedeu ali, meu esposo, né, que orou por mim, ele me ganhou para Jesus e me ganhou para ele, pastor Alves. De bobo ele não tem nada, né?
perto. E aí, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a história que veio lá da terra do Ceará, do meu avô Vicente Pereira, que já partiu, ele disse: procura saber dessa menina de onde foi que ela tirou essa história de crente. Porque na nossa raça nunca teve nenhum crente. E eu disse: não fui eu que procurei a história de crente, foi Jesus que me achou. Nós estamos aqui porque um dia Jesus nos achou. Aleluia. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar um breve aviso. Eu tenho uns livros que eles me acompanham. Me tornei escritora não porque quis me tornar, mas porque Deus me quis fazer. Nosso primeiro livro é esse aqui. Leia, Vencendo a Tristeza. Certo? Eu não sei nem... Acho que no tempo que eu vim aqui, nem livro eu não tinha não, né, irmã Leila? Acho que não. Leia, Vencendo a Tristeza, foi o nosso primeiro lançamento. O segundo, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro já está na 7ª edição. Eu costumo dizer que esse livro é um livro que não pode ser esquecido pelas mulheres do ciclo de oração. É um verdadeiro estudo sobre oração. Muitas pessoas nos procuram no Instagram dizendo: irmã Aparecida, aquele livro Intercessão mudou a minha história de oração. Glória a Deus por isso. Segundo livro, esse aqui. Ele foi lançado ano passado, em maio, né? E não lancei ele logo no Brasil, porque eu recebi ele 2 dias antes de ir para a América. Então, ele foi lançado ano passado nos Estados Unidos. A gente passou o mês de maio todo lá. E ele foi lançado lá. Desafios do Chamado. Esse livro, cada capítulo que eu terminava chorando. Quando eu ia reler, eu chorava. Porque muitas vezes a gente acha que chamado é glamour, chamado é preço, chamado é lágrima, chamado é renúncia, chamado é o altar, chamado são noites escuras, chamado é você muitas vezes ter que dar de beber aos outros quando você está com uma sede tão grande, né? Mas o Deus do chamado é também um Deus responsável. Ai, suribia. Eu desconheço quem Ele chamou para Ele não se responsabilizar. Porque o altar não tira, o altar devolve. E esse livro aqui, irmã Leide, esse aqui depois de apresentar já é o seu. Esse livro ele está sendo lançado hoje aqui, porque eu recebi antes de ontem, viu, gente? Abigail, convivendo com as diferenças e os conflitos, viu? Esse livro, ele foi um livro que nasceu no aeroporto de Fortaleza. Como assim? Eu estava no aeroporto quando, de repente, o Senhor bradou no meu coração e disse: Abigail, convivendo com as diferenças e os conflitos. Eu anotei rapidinho ali, e quando eu entrei na aeronave, que me acomodei, comecei a pedir ao meu esposo, porque o meu iPad viaja dentro da mochila que ele carrega, que eu não sou boba, né? Põe peso lá, lógico. E eu disse: me dá o iPad deles para quê? Eu falei: o Senhor está me dando aqui os capítulos de um livro, e o Senhor me deu os capítulos. Logo em seguida o Senhor foi fazendo fluir. Então esse livro está aqui em primeira mão, Abigail, convivendo com as diferenças e os conflitos. Esse é seu, irmã Leide. Aproveita e entrega também Desafios do Chamado, já está oferecido para o nosso pastor Álvaro Sanches e a irmã Tomico, que eles são chamados de Deus. Aleluia. Amém, amados? Logo após o trabalho, estará disponível para os irmãos adquirirem. Ao comprar qualquer um dos meus livros, você me ajuda a ajudar, tá? A gente abriu mais uma frente de trabalho. Para quem não sabe, eu invisto em crianças. Todos os domingos, as nossas crianças do nosso projeto Moriá, elas vão para a escola bíblica dominical e depois da escola bíblica, elas só voltam para casa depois de almoçar. Elas saem tudo com a barriguinha forrada. Eu invisto em áreas onde tem crianças carentes. Então, quando você compra meus livros, quando você vai lá no YouTube e assiste o meu canal e dá o seu like e está lá assistindo o meu canal, isso é no meu canal, porque tem muitos canais que botam minhas pregações, mas não é o meu canal. Então, quando você vai lá no meu canal, você se inscreve no meu canal, você dá o like do meu canal, você compartilha o meu canal, você também está me ajudando a ajudar.
Viu? Tudo isso é revertido também para os nossos projetos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E não abençoamos apenas crianças do Brasil não, viu, irmãos? Nós temos parceria com um projeto em Moçambique, Gâmbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai, e também temos o projeto Moriá na cidade de Governador e na cidade de Mossoró, numa comunidade chamada Canto do Amaro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia conosco, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu sou igual um camelo, eu bebo água que é uma maravilha, viu? Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 1 e 2, e logo após nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Hebreus 11 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Quantos podem dizer glória a Deus? Foi-nos passado o tema inspiradas pelo legado, fortalecidas pela fé. Aleluia. Mas, na verdade, o que é legado? Muitos de nós que estamos aqui estamos porque a gente foi impactado por alguém que, de alguma forma, tinha um legado. Legado é uma palavra de origem latina que significa bens deixados em testamento. No latim chama-se legatum. Legado também é chamado de legatus ou de legare, que significa delegar, enviar, encarregar. Mas nós sabemos que na perspectiva bíblica, legado é muito mais do que bens deixados para outrem. Na perspectiva bíblica, legado é transmissão de valores. Legado é repasse espiritual, ensinamentos de fé, construção de caráter, manutenção e repasse de postura. Legado é formação. Legado não apenas é formação, mas legado é formação de princípios que norteiam uma vivência. Então, todos nós que estamos aqui, nós nos lembramos de alguém que exerceu um legado. Um pastor que exerceu ou exerce um legado. Uma dirigente do ciclo de oração. Uma mãe que soube criar os seus filhos com caráter, com princípios, com valores. Então, legado é tudo aquilo que nos ajuda na caminhada cristã e que norteia os nossos valores nesta caminhada. Legado é uma construção no percurso, no passar dos anos. E aí, quando a gente fala em legado, surge uma pergunta: que marca você quer deixar quando partir? Que legado você quer deixar como crente quando partir? Como você gostaria de ser lembrado pelas gerações futuras? A Assembleia de Deus, ela tem uma história de legado. A gente sempre lembra que houve missionários, Daniel Berg, Gunnar Vingre, que chegaram aqui, que pregaram a palavra. As mulheres, para quem não conhece, eu deixo até a dica, procurem conhecer a biografia completa de Frida Vingre, e aí você vai entender a importância de um legado. Irmã Leide, ela está aqui, está à frente do ciclo de oração. Quantos anos, irmã Leide? 8 anos já. Mas ela com a sua conduta, ela com seus valores, ela com seus princípios, ela está trabalhando um legado.
Pastor Álvaro está aqui à frente dessa igreja e ele, com a sua conduta, com seus ensinos, com seus valores, com seus princípios, ele também está criando um legado. Se por acaso Jesus levar pastor Álvaro antes de vir buscar a igreja, alguém vai estar dizendo: pastor Álvaro ensinava assim, irmã Tomico procedia assim. E isso não é saudosismo, isso é marca, isso é vivência, isso é repasse. Alguém com a sua conduta conseguiu deixar a marca. E quando eu falo que há mulheres que foram inspiradas pelo legado, mulheres que também foram fortalecidas na fé, e eu li Hebreus 11:11 sobre Sara, porque eu vejo Sara não apenas como uma heroína da fé, mas uma mulher de construção de legado. O legado desta mulher, chamada Sara, foi tão tremendo que é a única mulher na narrativa bíblica que ganhou um capítulo inteiro, Gênesis 23, inteiro para falar da sua morte, para falar da compra do campo de Macpela, para falar do seu sepultamento. A Bíblia não ia dar um destaque tremendo da morte de uma mulher se ela não tivesse deixado um legado firme. Então, falar da história de Sara é também mencionar uma história de legado. Sara se destaca ainda na narrativa bíblica, não apenas como uma mulher que teve um capítulo inteiro dedicado para a sua partida, mas também como uma mulher que na galeria dos heróis da fé foi a primeira mulher a ser mencionada. Por isso que eu digo que Sara não apenas deixou legado, mas ela deixou uma marca de heroína da fé. Aleluia, glória a Deus. E é impossível construir um legado sem fé. Legado, ele não é construído em maré mansa. Legado é construído em tempestade. Legado, ele não é construído em vida fácil. Legado é construído em labuta, em trabalho, em dedicação. Legado, ele tem essa essência na sua construção. E é impossível construir um legado sem fé. Ninguém constrói legado sem fé. Sem fé você constrói derrota, sem fé você constrói pessimismo, sem fé você constrói murmuração, mas legado só é construído debaixo de fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz: pela fé também a mesma Sara recebeu. Ela recebeu por quê? Pela fé. Se não houvesse fé, não tinha tido recebido. Aleluia. Recebeu pela fé. E a Bíblia diz: a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade. Aleluia. Porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Aleluia. Sabe o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, a fé é tão importante que quando a pessoa está fora da curva da possibilidade, como Sara estava, já fora da idade, já fora do período fértil, a fé é tão importante que quando você está à margem da curva da probabilidade de alcançar, mas se você tem fé, aquilo será conquistado. Oh, aleluia. Eu estou tendo dificuldade com o meu retorno. Aleluia. Mas se você tem fé, aleluia, você é alcançado, alcançada. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que foi pela fé que ela recebeu a virtude de conceber. Aleluia. Quem constrói um legado vive experiências de fé. Legado e fé andam juntos. Aleluia. Se a gente for olhar para alguém que construiu um legado, você vai ver uma história de fé. E se você olhar para alguém que tem uma história de fé, você vai ver que ele não partiu sem deixar um legado. Aleluia. É impossível. Quem constrói legado, ele vive experiências de fé. Gênesis 18 diz, versículo 11 e 12. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Não era um fora da possibilidade, eram dois fora da possibilidade.
Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando conosco. Não era um que tinha dificuldade, eram os dois que já estavam fora. Aleluia. Já estava fora do campo normal do alcance da gestação. Mas a Bíblia diz, aleluia, Abraão e Sara eram velhos, adiantados em idade. E para completar, já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, o período fértil. Assim, pois, riu-se Sara consigo, quando recebeu a visita dos 3 anjos lá na tenda, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido e sendo também já velho o meu Senhor. Aleluia. Aqui está todo mundo velho. Aqui está todo mundo fora da possibilidade. Aqui está todo mundo já perdendo tempo, a esperança porque foi consumida pelo tempo. Mas há uma coisa que eu quero dizer: quando Deus resolve visitar a tenda, Ele não resolve visitar a tenda baseado na sua capacidade. Ele resolve visitar a tenda não olhando, não mirando em quem você é, mas Ele resolve visitar a tenda mirando em quem Ele é. E quando Ele resolve visitar a tenda, infertilidade bate fora, derrota bate fora, pessimismo bate fora, dificuldade vai embora. Aleluia. Milagre chega na tenda, milagre acontece, porque mesmo estando fora da idade, o Deus atemporal, o Deus que está acima da linha do tempo, Ele chega para se revelar na tenda. Oh, aleluia. Legado, ele é impulsionador para outras gerações. O que é que isso quer dizer? É que não apenas você vai viver, mas outras gerações vão compartilhar a sua vivência. Quantas pessoas tem aqui que são filhas de dirigente de ciclo de oração, que a mãe partiu e que deu uma voltinha lá pelo mundo, mas lá no ciclo de oração daquela mãe, ela orava e dizia: Jesus, eu creio que tu vai fazer. Oh, aleluia. E hoje está você aqui dizendo: eu sou fruto de uma oração dessa. Eu sou fruto de alguém que não desistiu de mim. Oh, Vassurimi, que é sé. Eu sou fruto porque alguém, resolveu investir na minha vida. E nesta noite eu abro um parente, porque quando eu abro esse parente, Deus fala com alguém específico. Deus está mandando um recado para as mulheres do ciclo de oração de Uberlândia. Continua na brecha, continua com o joelho no chão. Aguarde, porque vai ter ressurreição na casa. Aguarde, porque Deus vai acordar morto. Alguém está dizendo: está perdido, já cheira mal, está fora da curva, está fora do tempo, está fora do alcance. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: não há fora da curva para quando Deus quer alcançar. Não há fora de possibilidade quando Deus resolve agir. Vai visitar o seu ciclo de oração e vai visitar como vivo, não é como morto. Da raçurica. Diribiacé. Damanandecou. Legado, ele é impulsionador para outras gerações. Gênesis 21, versículos 6 e 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Sara, ela já tinha ganho Isaac, já tinha se cumprido a promessa. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice?
Sabe o que é que Sara está dizendo? O que Deus fez comigo é tão grande que aonde chegar a história que eu estou dando de mamar, aonde chegar a história que eu estou sendo mãe, aonde chegar a história de que eu dei a Abraão um filho na velhice, quem ouvir vai rir comigo. Aleluia. Nesta noite o Espírito de Deus reafirma: o milagre da casa vai ser para botar muita gente para rir junto. Tem a época do choro? Tem, mas vai chegando a época do riso. Tem a época da luta? Tem, mas vai chegar a época de alguém dizer assim: quem diria, quem diria, quem diria, quem diria. Nesta noite o Espírito de Deus brada dizendo às mulheres de Uberlândia: pode se firmar na promessa, porque vai ter gente dizendo: quem diria. Quem diria que Deus ia salvar, né? Salvou. Quem diria que Deus ia libertar, né? Libertou. Quem diria que Deus ia trazer de volta, né? Trouxe. Quem diria que Deus ia quebrar cadeado, né? Quebrou. Quem diria que Deus ia reconstruir a aliança, né? Reconstruiu. O legado é construído por quem recebeu e creu na promessa. Aleluia. 3 anjos visitam a tenda de Abraão e a Bíblia diz que ele chega na hora mais quente do dia. E isso me ensina alguma coisa. E me ensina muito. Anjo é tão disposto para trabalhar, meu filho, que na chuva ele trabalha, no sol ele trabalha, na fornalha ele trabalha, na caverna ele trabalha. Aqui é anjo de Deus, meu filho, aqui não é anjo da Shen, não. É anjo de Deus. Abraão recebe a visita de 3 anjos na hora mais quente do dia. Aleluia. E os anjos dizem: onde é que está Sara? Tua mulher. Ele está aí na tenda. E ele diz: certamente por este tempo da vida tornarei a ti, e Sara tua mulher terá um filho. E a Bíblia diz: e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Aleluia. E quando chega no capítulo 21 diz: e o Senhor visitou a Sara e fez a Sara como lhe tinha falado, ao tempo determinado que ele tinha dito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? É porque quando Deus promete, a gente fica pesando as circunstâncias. A gente fica medindo o caos, o tamanho do problema. Como se Deus dependesse da gente fazer uma matemática meramente humana e desprovida de fé, para dizer que está muito difícil. Sara ouve, Sara ri, Abraão ouve, Abraão ri, aleluia. Mas Deus não estava brincando. Deus não brinca em serviço. E o que Ele está falando conosco nesta noite é muito sério. Aleluia. Vai continuar medindo o problema? Vai continuar dando uma lupa em cima do problema? Vai continuar agigantando o problema? Ou vai marchar por fé? Ou vai declarar por fé? Ou vai levantar a cabeça por fé? Ou vai profetizar no vale por fé?
Deus procura para a última hora da igreja homens e mulheres ousados ao ponto de ter a coragem de profetizar quando ninguém profetizaria. De ter a coragem de crer onde ninguém creria. De ter a coragem de declarar onde ninguém declararia. Quanto mais difícil, mais o meu Deus é responsável. Legado é deixado por quem enfrentou batalhas, por quem enfrentou desafios. Aleluia. Sara é uma mulher de legado porque foi uma mulher de desafios. Irmã Aparecida, que desafios Sara enfrentou? Muitos, e a Bíblia mostra isso. Aleluia. Imagina o desafio de você enfrentar a esterilidade numa época quando não tinha clínica de fertilização, numa época quando não tinha tecnologia de ponta nem medicina avançada como temos hoje. Só Deus poderia fazer um ventre gerar. Aleluia. O desafio de esperar contra o tempo. Imaginem o que é Sara sabendo, vendo mulheres da redondeza engravidando, amamentando, criando, engravidando outra vez, e na casa dela silêncio sepulcral, não tinha descendência, não tinha filho, não tinha amamentação, não tinha criação de criança. Ela venceu o desafio também contra o tempo. Imagine o que é o desafio de conviver com o que Sara conviveu. A Bíblia diz que Sara se antecipa, dá Agar como serva para Abraão, para que houvesse a coabitação. Agar engravida e depois de engravidar, Agar passa a desprezar a sua senhora. Sara teve que conviver com o desafio da afronta de Agar. Como se ainda fosse pouco a esterilidade, como se ainda fosse pouco a estigma que era ser estéril naquela época, ela agora tinha que aguentar desaforo de uma egípcia dentro de casa. Imagine o que é o desafio de uma idade avançada. O desafio do Moriá. Isaac nasce e depois Deus manda pedir Isaac lá em Gênesis 22. Você já parou para pensar que apesar de não estar no Moriá, Sara enfrentou o desafio do Moriá? Gênesis capítulo 22, do versículo 3 a 4, diz que houve movimento na casa de Sara de madrugada. Era 2 escravos apostos, era lenha fendida, aleluia. Era todos se preparando para viajar, aleluia. Era o 3º dia, Abraão viu o monte. Tudo isso era a vivência do Moriá. Sara de alguma forma viveu aquilo ali. Mas tem uma coisa. Quando Abraão vai para o Moriá, que ele diz, nós vamos ali adorar e depois retornaremos a vós. Aleluia. Ele leva fogo e leva o cutelo. Sabe por quê? Porque quem crê que vai ter adoração, prepara o fogo e leva cutelo. Abraão teve por fiel aquele que havia lhe prometido e sabia que Deus era capaz de até dos mortos ressuscitar a Isaac. Aleluia. Se queremos ser mulheres inspiradas por um legado, fortalecidas na fé, a gente não pode ser uma Maria vai com as outras, ouvir o que os outros dizem. A nossa audição tem que estar aguçada com o céu. A nossa fé tem que estar nutrida pelo céu. E aí você vai ser uma mulher de legado para repassar as outras. Aleluia. Quem crê na fidelidade de Deus, ver o que Abraão viu lá no Moriá. O que foi que Abraão viu, irmã Aparecida? Carneiro preso pelo chifre. Sabe o que carneiro preso pelo chifre representa? Uma providência inusitada, algo incomum, algo raro, algo inesperado. Quem caminha para o Moriá em obediência passa a ver carneiro preso pelo chifre. Aleluia. Providência inusitada. Quando você caminha por fé, Deus providencia, aleluia, respostas inusitadas, coisa rara. Eu creio no Deus que faz coisas raras, e nesta noite eu estou aqui para declarar que o Deus de Abraão, o Deus do Moriá, Ele visita a casa nesta noite. Tu está achando que Deus, para fazer o que você espera,
Ele precisa da sua mãozinha, é? Tu está achando que o teu Deus é tão bitolado que para poder ele fazer o que ele quer fazer, ele depende do seu empurrãozinho, é? Tudo que Abraão levou para o Moriá foi a lenha, o fogo, né? E o cutelo. Quem caminha por fé tem que caminhar com coração de adorador. Eu não sei qual é a providência que você está esperando, mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: eu estou disposto a trazer carneiro preso pelo chifre para o arraial. Eu estou disposto a trazer carneiro preso pelos chifres para o arraial. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Abraão ergueu os olhos e viu carneiro preso pelos chifres. Aleluia. Sara é uma mulher de legado porque foi uma mulher de desafio. O desafio de ser posicionada. Aleluia. Para inibir a postura de Agar. Porque tem gente, sabe? Tem uma turminha que acha que para poder a gente ser crente para o céu, a gente tem que ser tão boazinha ao ponto de concordar com tudo, ao ponto de aceitar tudo, ao ponto de achar que tem que ser aquele jeito mesmo. Não peça para uma nordestina para ela não ser posicionada, porque não dá certo. O povo nordestino é um povo posicionado por natureza. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, vamos logo dizer aqui que não tá bom, para a coisa melhorar. Mas tem uma turminha camuflada que fica camuflando. Deus não é Deus de camuflagem, é Deus de verdade. É Deus de transparência. Eu respeito Sara, mas passei a respeitar muito mais na hora que ela mostrou a Agar quem era a mulher de Abraão. Minha mãe dizia, quando eu era pequena, cresci ouvindo esse ditado: triste do cordeiro que não pode com a sua lã. Muita coisa acontece, não é porque Deus está permitindo, não. É porque você não aprendeu a ser posicionada. Você permite que Satanás escruvuteie na sua sala, rodopie na sua cozinha, faça bagunça no seu quarto e saia dando risada pela porta. Mas nesta noite o Espírito de Deus diz: ganhe garra, ganhe marra, ganhe fé, ganhe ousadia para dizer: o território é meu. Saia daqui em nome de Jesus. Deus está levantando nesta noite um grande exército de mulheres para serem posicionadas. Quer deixar legado? Se posicione, mulher. O desafio de ser posicionada está escrito lá em Gênesis 21. A Bíblia diz que no dia que Abraão deu um grande banquete para comemorar o desmame de Isaac, Sara olhou, ninguém contou não, o texto é claro. Sara olhou e viu que o filho de Agar zombava de Isaac. E aí ela não contou conversa. Deita fora esta serva, porque ela e meu filho, deita fora ela e o filho dela, porque o filho dela não vai herdar com meu filho, com Isaac. Aleluia. Quando a Bíblia diz que ela declara: o filho dela não herdará com meu filho, dá para você entender o quê? Dá para você entender, em primeira mão, que ela soube estabelecer limites. Aleluia. Vou repetir. Ela soube estabelecer limites. Viu? Esse negócio de você ficar aguentando o que não deveria aguentar, Satanás fazendo você de peteca, não venha me dizer que isso é perfil de crente, não. Isso é perfil de frouxo. Perfil de frouxo. Crente ora, apresenta a Deus, mas na hora de se posicionar, ele espera aí. Agora aqui está errado por isso, por isso, por isso. Aleluia. Ela sabia, Sara sabia o valor do respeito.
Aleluia. Ela não deixou a emoção cegar a razão. Aleluia. Ela entendeu que honra é mão de via dupla. Quer ser honrado? Honre. Quer ser respeitado? Respeite. Aleluia. Ela compreendeu que para sentar na mesa da comunhão exige fidelidade. E Agar não mostrava fidelidade. Ela percebeu que Agar não tinha nobreza de caráter. Sabe o que é uma nobreza de caráter? É quando uma pessoa lhe dá a mão lá atrás e você sabe que foi ela, e você não fica procurando derrubar quem lhe deu a mão. Porque tem uma turma que quando Deus começa a honrar, ele se esquece de onde foi que Deus tirou. Aí começa a perseguir, incha logo o peito, acha que manda, acha que faz, acha que acontece, e esquece de quem Deus lhe usou para lhe botar onde você está. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Já dizia um pastor lá nosso, inclusive pastor Álvaro talvez conheça, pastor Martim, que quando você vê jabuti em lugar alto, pode ter certeza que foi uma cheia que levou ele para ali. Sara sabia estabelecer limite. Ela percebeu que a situação no clã familiar de Abraão não poderia continuar como estava. Ela compreendeu que herança, deita fora essa serva e o filho, porque o filho dela não herdará com meu Isaac. Ela entendeu que herança é recompensa para fiel. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Herança é recompensa para fiel. Aleluia. Ela discerniu que fidelidade e respeito devem caminhar junto. E não tinha da parte de Agar nem fidelidade nem respeito. Ela percebeu isso. Ela assumiu a postura de senhora. Aleluia. Senhora do clã familiar. E ela não permitiu que essa situação constrangedora se prolongasse ali. Aleluia. A história foi tão rápida e tão assustador que a Bíblia diz que essa palavra pareceu mal a Abraão. Pense numa coisa difícil de Abraão engolir. Para ele estava cômodo, muito cômodo. Afinal de contas, 2 mulheres, um filho já ali, 2 filhos já no clã. Aleluia. Mas o legado de Sara foi repassado também com posicionamento. Oh, aleluia. Você quer um Deus fiel na sua vida, mas você tem dificuldade de se posicionar contra o pecado. Você quer um Deus fiel na sua vida, mas você tem dificuldade de se posicionar contra o erro. Nesta noite, Deus nos chama a atenção. Quer legado? Quer repasse a outras gerações? Saiba ser posicionada. Oh, aleluia. A expulsão de Agar mostra que repasse, que legado é mostrado onde há posicionamento. Aleluia. A Bíblia nos diz mais que essa palavra pareceu mal aos olhos de Abraão. Aleluia. Mas Deus se revelou para Abraão. Se revelou ou não se revelou? Se revelou. Deus se revelou a Abraão. Gênesis mostra isso claramente. E nos diz o texto que Deus diz para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Aleluia. Agora venha cá. Vamos aqui com nossos botões, como diz o nordestino. Você acha que Deus teria falado dessa forma para Abraão se ele não conhecesse a intenção do coração de Agar? Deixa eu dizer uma coisa. Agar, com um rostinho de mansa e de serva, estava enganando aparentemente Abraão. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pode botar a carinha de Agar que quiser. Deus conhece a intenção. Deus conhece a intenção. Pensa num Deus que sabe separar bode de ovelha. É esse nosso. Oh, aleluia.
Não haveria permissão divina se Sara não tivesse razão. Afinal de contas, Deus é Deus de justiça. Deus jamais chegaria para Abraão e dizer assim: ouve tudo que Sara está lhe dizendo, bota para fora, bota para correr. Deus jamais diria isso a Abraão se ele não soubesse o que havia por trás na intenção do coração de Agar. Aleluia. A expressão, o filho dessa escrava não herdará como meu filho. Dá para entender, sabe o quê? Mostra claramente que a ideia primária, a ideia principal é de que Isaac e Ismael herdariam juntos. A intenção de Sara era boa lá no princípio. Aleluia. Mas você se lembra que Deus resolveu tratar com Agar lá no deserto? Gênesis capítulo 16. Nós encontramos Deus tratando com Agar no deserto. Então, se Deus tratou com Agar no deserto, no capítulo 16, e chega no capítulo 21, num banquete de desmame de Isaac, e Sara diz que vai botar eles para correr, e Deus endossa, isso quer dizer, sabe o quê? Deus olhou e viu que o encontro que teve com Agar não promoveu mudança. Então, se não promoveu mudança, vai passar na bigorna de Deus para ser trabalhado, para ser triturado, para ser modelado. Por isso que eu digo, quando você vê alguém na bigorna de Deus, pergunte primeiro a Deus se é para estender a mão para ajudar. Porque tem gente que Deus bota na bigorna, aí fica um bocado de compadecido querendo ajeitar a situação. Deixa o bichinho lá, deixe Deus trabalhar, deixe Deus quebrar, deixe Deus triturar, deixe Deus desentortar, desempenar esse camarada, deixe Deus dar uma quebrada na castanha, e ele vai saber a hora certa de tirar da prova. Mas tem uma turminha de compadecido que amam Marte. E quando alguém se levanta como Marte na igreja, ele quer logo vir com um pincelzinho de mel para adocicar. Mas nesta noite Deus está dizendo: tira o teu pincel de mel. Tira o teu pincel de mel. Tira o teu pincel de mel. E deixa eu quebrar. Acho que é certo. Tira o teu pincel de mel e deixa eu trabalhar. Vai ficar na bigorna de papai. Vai ser quebrado. Ah, Deus se encontrou com Agar lá no capítulo 16. Foi. Encontrou, falou, foi. Ah, mas no capítulo 21, a camarada ainda estava cheio do eu. Volta para lá de novo, minha filha. Vai ser trabalhada. Volta para lá de novo, vai ser triturada. Volta para lá de novo, para tu aprender o que é respeito, para tu aprender o que é honra, para tu aprender que eu tenho um segredo na vida de Sara. E se eu tenho um segredo na vida de Sara, não vai ser qualquer H que vai acabar o meu segredo com ela. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: tire H da tenda e tire ligeiro. Não sei se vocês usam essa palavra aqui em Minas, mas lá no Rio Grande do Norte a gente usa, no Nordeste. Faz ligeiro, rapidinho. Aleluia. Mulheres de legado, elas são decididas. Lança fora, minha filha, o que está atrapalhando sua vida. É aquela vizinha tagarela que inventa de tomar um café para trazer a notícia do mundo todinho. Quando sai o Espírito Santo que está dentro de você e você já soltou umas coisinhas que não devia, fica triste, bota ela para correr, vá tomar café na casa de outra. É aquela irmã que vem, aquela atribulada, que toda vida que ela vem é uma carrada de problema. A gente aconselha, a gente ora, a gente clama por ela, mas ela parece que gosta de arrastar a carrada de problema. É faladora, é maldizente, ninguém chega perto dela para ter bênção, é só luta, é só prova, é só coisa. Por quê? Porque está puxando catraca do inferno, aí tu está querendo passar mel. Que conversa é essa, minha filha? Se está puxando catraca do inferno, deixa ela puxar só, e tu escapa. Escape. Gênesis 16,
Os versículos 4 até o versículo 9 diz assim, eu vou ler na versão NVI. E deitou-se Abraão com Agar, e esta engravidou. Quando se viu grávida, olha a expressão, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto da fonte no deserto, que fica no caminho de sul, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo lhe disse, o quê? Eu vou passar uma pinceladinha de mel, porque afinal de contas você é escrava. Bichinha está sofrendo. Vou passar uma pinceladinha de mel aqui. Deus que conhece a intenção não trabalha dessa forma. O anjo lhe disse, volte a sua senhora. Em outras versões diz, e humilha-te debaixo da sua mão. Na versão NVI diz, e submete-se à autoridade dela. Volte para lá e conserte a feiura que você fez. Oh, aleluia. Eu gosto da expressão quando diz que quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo a Sara. Sabe o que isso representa? Que tem gente que ele só respeita você, que ele só honra você, que ele só tem amizade a você enquanto ele não concebe nada. Não tem nada a perder. Então você é a pareiazinha certa, conveniente. Enquanto Agar não tinha engravidado, ela tratava bem Sara. Na hora que engravidou, passou a tratá-la mal, com desprezo. O que você acha da palavra desprezo? A Bíblia não diz quais foram as frases de Agar, mas eu cá com os meus botões, eu penso que Agar deve ter olhado assim para Sara, olha aí, no meio das outras escravas, está aí, ó, ficando velha, encruada e não tem menino, mas eu estou grávida. Aí Deus ouvindo. O problema é porque a gente acha muitas vezes que Deus é moco. Deus é Deus que ouve, é Deus que vê, é Deus que fala e é Deus que aplica a sentença. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. É o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que fala e é o Deus que aplica a sentença. E depois do martelo de papai bater, não tem juiz da terra que mude o veredito. Só Ele. Oh, aleluia. Porque é um tipo de pessoa que tem a síndrome de Agar. Eles mudam de acordo com a circunstância. Se você está bem, ele está lá na sua casa, que é para ver se no final do culto rola uma pizza. Se tem um convitezinho para um jantar. Mas na hora que você vai para a prova, ele passa longe. Ele é o amigo das conveniências. O olhar de Agar sobre Sara mudou. A Bíblia diz que começou a olhar com desprezo. Mas sabe o que é que me encanta em Deus? É que Ele não mede a mim nem a você pelo olhar do outro. Ah, mas aquela irmã é muito chata para você. Para Deus, você já sabia o que é que ela é? Ah, mas aquela irmã é muito altiva para você, mas para Deus, às vezes ela é tão quebrantada. Quando ela se ajoelha, ela se quebranta, pede perdão, chora. Aí diz para Deus, Deus pode me quebrar. Eu sou um vaso velho, eu preciso de mudança. Tu dizendo que ela é altiva e ela dizendo a Deus, Deus, eu preciso de mudança. Me quebra e me faz de novo. Oh, aleluia. Por isso que lá no deserto, em Gênesis 16, o anjo foi na raiz do problema. Diga comigo, Deus trata na raiz. Olha para quem está do seu lado, diga, é na raiz. É na raiz. É na raiz. Deus não vai por cima das copas das plantas, não. É na raiz. O anjo sabia tanto que o problema estava na raiz, na essência de Agar, que diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Você acha que o anjo não sabia o itinerário dela? Alguns estudiosos que dizem que pela localização, possivelmente ela estava voltando para o Egito.
Você acha que o anjo não sabia de onde Agar vinha, nem para onde ela ia? Mas o anjo vai na raiz. Volta e humilha-te. Aleluia. Tem gente que Deus diz, você tem que voltar lá. Você tem que ajeitar a situação. Oh, aleluia. A afronta foi dura para Sara. Aleluia. Que ela passou por Agar. A afronta foi dura. Ao ponto de Sara dizer... Na versão NVI diz que Sara chega para Abraão e diz assim: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos teus braços e é agora que ela se vê grávida, me olha com desprezo. Aleluia. O legado é deixado por fiéis de vida íntegra. Aleluia. Quer deixar legado? Quero. Mas irmã Aparecida, eu vou deixar legado, porque eu sou uma mulher do reteté. Eu sou uma mulher, olha, que irmão, quando eu bato o pé, sai fogo no olho, sai fogo, é labareda de fogo. Eu sou do mistério, eu sou do manto, mas paga as suas contas? Irmã Aparecida, o que é que tem a ver? Tudo tem a ver, porque legado é repasse de princípio, é repasse de valores. Aleluia. Irmã Aparecida, aleluia, eu sou uma mulher de Deus, glória a Deus, eu creio, aleluia, mas o legado é deixado por fiéis de vida íntegra. O legado é deixado ao ponto de você olhar como aquela mulher sunamita olhou para o profeta e disse: tenho visto que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Não precisou o profeta dizer: eu sou um santo homem de Deus, não. Quem diz é os outros. Aquele profeta tinha uma vida tão bonita, quando passava ali, ao ponto da mulher perceber que você tem uma vida tão íntegra, irmã, que nós venhamos a ter uma vida tão íntegra, ao ponto de quem olhar para nós dizer: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um servo de Deus. Aí você estará construindo legado. Mas já imaginou, aleluia, se não for assim? O legado é vivido por quem recebe e cultiva promessas com fé. Aleluia. Gênesis capítulo 16, nós vamos ver Agar grávida. Gênesis 17, Sara ainda não tinha tido Isaac. Mas acontece algo brilhante em Gênesis 17 e 16. Aleluia. Diz a palavra de Deus que o Senhor brada para Abraão e diz: eu hei de abençoá-la e hei de dar dela um filho, e a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Não existe esterilidade para Deus. Deus disse: eu vou investir na vida dela, eu vou abençoar ela, mas ela é infértil, mas eu vou fazer ela fértil. Mas ela não tem um filho, mas ela vai ser mãe de nações. Mas ela não tem descendência, vai ter reis e povos que vão partir dela. Ei, nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: Deus está abrindo uma parte de uma folha, e eu vejo pelos olhos da fé, são folhas em branco, estão sendo passadas, mas há uma mão forte, e a mão está com um tinteiro, vai ter escrita, vai ter história sendo reeditada, reescrita. As folhas estão em branco, mas vai ter investimento do céu. Sara não vai ficar infértil, ela vai ser mãe de filhos, mãe de nações, reis e povos procederão dela. E nesta noite eu ganho graça, marra e autoridade para dizer: ventre fértil, gere. Deus está gerando algo novo na vida de alguém aqui. Acaso quem passa as folhas não tem autoridade sobre o tinteiro? Acaso quem tem um tinteiro na mão precisa pedir permissão para escrever no livro? Que assunto.
vai gerar algo novo e surpreendente. Alguém vai dizer, mas aquela irmãzinha sem aparência é com ela mesma. Eu hei de abençoá-la. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu quero investir e vou investir. E vou investir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Vai ter investimento de Deus aqui. Vai ter investimento de Deus. E não se admire se esse investimento envolver uma bandeira. Não se admire se esse investimento envolver uma bandeira, porque eu vejo pelos olhos da fé uma bandeira que está tremulando. Eu não sei se essa bandeira é bandeira de vitória, se é bandeira de um país, mas uma coisa eu sei, tem investimento do céu aqui. Aleluia! É Deus dizendo, eu hei de abençoar. Mas é inferno, mas eu hei de abençoar. Mas não gera, mas eu hei de dar a você um filho dela. Oh, aleluia. Mas ela nem mãe é, será mãe de nações. Nem filho tem, reis e povos procederão dela. Tenha cuidado com quem você subestima. Ali pode ter um projeto de Deus e você vai perder a oportunidade, a chance de viver esse projeto ao lado dessa pessoa. Para a criadagem de Abraão, Sara era a estéril. Mas na ótica divina, Sara já era mãe de nações. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Para a criadagem de Abraão era uma estéril, ficando velha, o tempo passando e nada acontecia. Mas para Deus, oh, a minha alma se alegra. Remanho vaso, porque Deus, quando olha para mim, para você, Ele não vê o que os outros estão vendo. Ele vê o que Ele já decidiu fazer. Entenda que quando Deus diz que vai fazer, Ele não depende de matéria-prima e nem depende de permissão de ninguém para fazer. Quando Deus diz que vai fazer no reino espiritual, pode não ter sido manifesto ainda no reino humano. Mas quando Deus lhe fizer uma promessa, entenda. Entenda. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, você pode não estar vendo no reino humano, mas no reino espiritual já está feito. Já está feito. Agora olhe para quem está do seu lado com o olho de profeta e diga assim, está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Ele prometeu, está feito. Ele prometeu, está feito. Ele prometeu, está feito. Ele prometeu, está feito. Ele disse que faria, está feito. Ele disse que esperasse, está feito. Ele um dia lhe fez uma promessa. No reino espiritual já está feito. Bate continência, porque o general já saiu da frente dessa batalha. Ah, que sé. Nimito vaso.
Para quem olhava no clã de Abraão, era um infértil. Mas para o céu já era mãe de nações. Nesta noite, alguém que está nos assistindo precisa ouvir essa palavra. Deus não depende da sua força, da sua lógica, nem da sua capacidade para fazer. Ele faz porque Ele mesmo se garante, porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Mulheres de legado, elas honram seu marido. Como é que tu quer dizer que uma mulher de legado, que você é braba feita bexiga, para cima do marido, fazendo vergonha ao marido por onde anda? Não. Está escrito, 1 Pedro 3:6, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Irmã Aparecida, ela honrava. Mas irmã Aparecida, na hora que foi mandar H embora, ela foi brava. A gente honra, mas na hora da gente se posicionar, se posiciona. Honrar marido é honrá-lo. Mas na hora de se posicionar, dizer isso aqui está errado, não quero assim, tem que falar, minha filha. Tem que falar. E eu aproveito e abro um parênteses aqui, porque quando eu abro um parênteses, eu falo com alguém específico. Um bocado de mulher crente, subjugada, sofrendo, se acabando, porque quer salvar um casamento. Ore, apresente a Deus, mas partiu para a agressão, denúncia. Não tem para onde correr. Nos últimos dias, a gente vai ficar assustado com o número de coisas que vão ser reveladas. Por quê? Porque é necessário que Deus permita para poder arrancar a gravata de muita gente que está engravatado, mas não deveria estar. Na igreja é anjo, em casa é um bicho. Deus não trabalha com personalidade dupla. Oh, aleluia. Mulheres de legado, elas vivem experiências sobrenaturais. Sara teve um privilégio de receber na sua tenda visita de anjos. Aleluia. Já imaginou receber visita de anjo? Já imaginou de repente aparecer anjo na sua porta? Já imaginou ter que fazer comida para anjo? Algo novo, algo inusitado, algo inesperado. Mas era uma mulher que estava ali, olha, o tempo passando, mas debaixo de uma promessa. E quando você caminha debaixo de uma promessa, não precisa ficar dizendo, está demorando, estou achando ruim, estou na prova, não. Caminhe com a alegria de quem já recebeu. Caminhe com a alegria de quem já tem. Caminhe com a alegria da certeza daquilo que já foi feito. Aleluia. Sara viveu o privilégio de poucas mulheres tiveram visita de anjo. Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena também. H e a mãe de Sansão. Aleluia. Privilégio de poucas, mas Sara viveu esse privilégio. As coisas de Deus, ela é tão perfeita que desconfie do pregador, que quando ele for falar sobre Sara, ele dizer que Sara estava velha, cansada, Isaac corria e Sara já não tinha mais ânimo. Não, Senhor. Deus só dá o frio tamanho do cobertor. Como dizia minha mãe lá no Nordeste, pastor Álvaro, Deus quando tira os dentes, larga a goela. Tu acha mesmo que Deus, que é um Deus de obras completas, Ele ia dar um filho na velhice para Sara, ao ponto de Sara ficar sem poder viver? Sara viveu a maternidade em toda a sua plenitude. Era Isaac correndo, ela correndo também. Era Isaac subindo, ela subindo também. Era Isaac sentando no chão, ela sentando também. Era
Mas irmã Aparecida já era velha, já. Mas o Deus que fez o ventre velho gerar foi o Deus que deu estrutura de nova para ela viver todas as maravilhas da maternidade. Deus não vai te dar um cumprimento, uma promessa quando você tiver capenga derrubada, não, minha filha. Ele vai te dar, na plenitude, na sua faculdade mental, para você ver e dizer: por isso aí eu orava. Estou vivendo o sobrenatural, estou vivendo o que Deus me prometeu. Ei, aguarde, porque além do cumprimento da promessa, vai ter também restauração, fortaleza, estrutura, envergadura nova. Mulheres que deixaram um legado. Antes de deixar o legado, primeiro elas tiveram que sair da zona de conforto. Já imaginou? Sara teve que sair de Ur dos caldeus, acompanhando o seu marido, e não foi acompanhando sabendo itinerário, não. A Bíblia diz que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Aí eu pergunto aqui, não vou nem perguntar não, que é para não fazer vergonha. Quantas de nós tem coragem de o marido chegar em casa e dizer: vamos ali, Deus está mandando a gente embora. Você arrumar as coisinhas e sair, sem saber nem para onde vai. Quem tem essa coragem aqui? Quem tem? Lá tem supermercado? Lá tem faculdade? Lá tem escola para os meninos? Lá tem pelo menos uma pracinha, um parquinho arrumado para os meninos ir brincar? Essa mulher chamada Sara, ela arrumou a trouxinha, a roupinha, arrumou as coisinhas e foi embora e obedeceu igual com Abraão, sem saber para onde ia. Uma mulher dessa deixou ou não deixou legado? Dependência. A gente fala da dependência de Abraão, mas a gente esquece que nessas horas, por causa depender de Deus, nessas horas, ele tem que ter uma mulher dependente do lado dele, sim ou não? Obedeceu também, foi junto, deixou a zona de conforto. Aleluia. Mulheres de legado, elas são preservadas. Aleluia. Elas são preservadas, elas são guardadas pelo Senhor. O que me encanta em Deus, o cuidado de Deus com Sara foi tão grande que quando chega em Gênesis capítulo 20, a Bíblia diz que Abimeleque olha para Sara, admira Sara e manda recolher Sara. Mas Deus confronta o homem. Confronta ou não confronta? Deus confronta. E quando Deus confronta, Abimeleque diz: eu não sabia, eu pensava que era irmã dele, porque ele mesmo disse. Aí uma frase linda de Deus, que eu acho brilhante, pastor Álvaro, cada vez que eu leio esse texto, Gênesis 20, versículo 6, eu acho brilhante, quando o Senhor diz assim: eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Aleluia. Mulheres de legado, elas são preservadas pelo Senhor. Aleluia. Não adianta, se você quer ser uma mulher de legado, você não pode ser uma Maria vai com as outras. Fulaninha está fazendo, eu vou fazer. Fulaninha fez, eu vou fazer também. Fulaninha disse, eu vou dizer. Fulaninha vai, eu vou também. Não, senhora, não. Mulheres de legado, elas são preservadas pelo Senhor. O que dá certo para outra não dá certo para você, minha filha. O que Deus cobrou da outra não cobra de você. Aleluia. O que Deus não revelou a outra, mas Ele revelou a você. Deus te preserva de uma maneira única, de uma maneira especial. Deus investiu na sua vida e não vai permitir que ninguém te toque sem a permissão dele. Imagine aí, aleluia, o que é você saber que o próprio Deus disse assim: nela você não toca. Isso é amor, minha filha, é carinho, cuidado de Deus, zelo de Deus. Aleluia. Aí tem gente que olha para você e diz assim: mas é muito cafona, já poderia ter dado uma repaginada, já poderia ter dado isso, já poderia ter dado aquilo. Minha filha, se você quiser se abestalhar, se abestoe só. Deixe eu com meu Jesus.
Deixe eu sabendo quem Ele é na minha vida. Deixe eu sabendo que Ele me preserva. Aleluia. Se tu quer andar feito a Maria, vai com as outras, vai. Mas eu não. Eu estou esperando o arrebatamento. Eu estou esperando Ele vir me buscar nas nuvens. Eu não sou Maria, vai com as outras, não. Eu sou daquela que vou voar. Aleluia. Se Ele não me vier me buscar antes do arrebatamento, no arrebatamento eu vou. Aleluia. Mulheres de legado, elas são frutíferas. E elas conseguem prosseguir nos desertos da vida. Aleluia. Glória a Deus. Mulheres de legado, elas têm fé. E a sua descendência está debaixo de um propósito. Aleluia. Eu acho lindo quando chega lá em Gênesis 22. Sara não estava no Moriá. Mas o anjo brada sobre a vida de Isaque. Oh, aleluia. Tem anjo que está bradando a respeito da sua descendência. A Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou a Abraão desde o céu e disse: não estendas a sua mão sobre o moço. Ah, quantas vezes, aleluia, você tem ido para o círculo de oração orar pela vida de alguém e você não tem percebido mudança. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se os teus olhos espirituais se abrissem para ver os livramentos que Deus tem dado aos teus, porque você está de joelho. Ah, se nesta noite Deus abrisse os olhos para ver quantas covas o inferno abriu, mas o anjo fechou. Quantas investidas o inferno mirou, mas o anjo fez ele errar a rota. Ei, Barracé. Quantos tiros estavam posicionados, mas saíram pela culatra. Ei, Barracé. É livramento de Deus em cima, é livramento de Deus embaixo. É como disse Raabe aos espias: na verdade o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. A ordem vem de lá, mas é executada aqui. A ordem parte de lá, mas é vivida aqui. A ordem é direcionada de lá, mas nós estamos usufruindo dela aqui. Oh, aleluia. Mulheres de legado, elas têm a sua descendência debaixo de uma promessa. A descendência de Sara foi comparada às estrelas do céu. Mas, irmã Aparecida, é a descendência de Abraão. Sim, e Abraão e Sara não é a mesma coisa, não? A descendência de Sara foi comparada às estrelas do céu e à areia da praia. Aleluia. Glória a Deus. O legado de Sara foi tão grande que ela teve promessa para o filho e para os netos. Aleluia. Gênesis 26:4. Olha o que Deus fala para Isaac: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. É Deus falando. Você pode ir no contexto, que é Deus falando para Isaac. Quando chegamos em Gênesis 28:14, Deus falando com Jacó. Lembra de Jacó lá na escada? Deus fala para Jacó: a tua descendência será como o pó da terra. Para Isaac, estrelas do céu. Para Jacó, pó da terra. Para Isaac era filho, Jacó neto. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aleluia. Mulheres de legado, elas vivem experiências de promessa para a sua descendência. Tem promessa para os filhos, tem promessa para os netos. Tem promessa para os filhos, tem promessa para os netos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro o parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando meu neto Samuel nasceu, estava passando a hora, meu filho. O que eu ouvi da enfermeira que saiu da sala de parto da minha filha Cássia, disse: o seu neto nasceu largadinho. E eu olhei para a enfermeira, aquele vulco-vulco, gente entrando, gente saindo daquele centro cirúrgico. E chegou o carro da UTI neonatal, que ia levar o meu neto para uma UTI neonatal. E eu disse: moça, o que é largadinho? Que eu não sabia. Ela disse: o seu neto nasceu semi-morto. Eu estou dentro do contexto do que é você ter promessa de Deus. Mas uma semana antes,
Minha filha tinha entrado em trabalho de parto e eu estava em Santa Catarina. E a médica protelando, não fez o parto a ponto da criança passar dias de nascer. Mas Deus usou um pastor lá, ele estava do outro lado do púlpito, e aquele pastor veio onde eu estava e disse: mulher, sossega teu coração. Quanto ao teu neto Samuel, tu ainda vai pregar e ele vai cantar. Promessa você não guarda para massagear ela na época de bênção, não. Promessa você guarda ela para na hora do confronto você se firmar nela. Quando chegou o carro da UTI, o SAMU com a UTI neonatal, que colocou o meu neto dentro e que saiu, a enfermeira perguntou: quem vai com ele? O pai desabou, estava chorando muito, meu genro. Eu disse: eu vou. Eu entrei dentro daquela ambulância, e a ambulância cortando os sinais e tocando aquela sirene. E eu disse: meu Deus, o caso está muito grave. Eu olhava para ele, a barriguinha subindo e descendo, ele tentando respirar. A enfermeira disse: ele ingeriu mecônio, ele está muito mal. Quando chegamos na UTI, o médico plantonista da UTI neonatal mandou me chamar. E quando eu cheguei na frente dele, aquele médico olhou e disse: a senhora é o que dele? Eu disse: eu sou a avó. Ele disse: faz pena. Um menino tão bonito, um bebê de quase 4 quilos, deixaram dias. Esse menino passou muito da hora de nascer. Olha, eu vou ser bem sincero com a senhora. Possivelmente ele não vai falar. Possivelmente ele não vai ver. Possivelmente ele vai ter sequelas irreversíveis. Não quero desanimar a senhora, mas é possível que ele também tenha até casos assim, vegetativo. Quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu disse: doutor, o senhor está certo em afirmar tudo isso, porque isso foi o que a medicina lhe ensinou. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho promessa com esse menino que entrou aí. Esse menino vai ver, esse menino vai falar, esse menino vai cantar, esse menino vai estudar, esse menino vai para lá, esse menino vem para cá. Oh, aleluia! É na hora do confronto, é na hora da angústia que você tem que se firmar em quem te deu a promessa. Ele olhou para mim e disse: a senhora é crente? Eu disse: sou. Ele disse: então não digo nada, porque eu já tenho visto tanta coisa no meio dos crentes. Oh, aleluia. E você me pergunta como é que está o menino? Vai fazer agora esse ano, 12 anos. Pensa num garoto bonito, inteligente. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É que mulheres que confiam em promessa, elas vivem o sobrenatural de Deus. Ainda que alguém esteja dentro da sua casa profetizando, não vai passar disso. Vai morrer na cachaça, vai morrer no vício. Nesta noite eu ganho graça e autoridade, e você vai ganhar agora. Fique de pé. Graça e autoridade para dizer: nesse território, meu Deus tem a última palavra. Elas podem cantar coisa do meu Deus? Pode fazer apelo também. Aleluia. Com a permissão de irmã Leide, ela disse: vocês podem cantar e eu vou ficar por aqui me alegrando com vocês. É coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus. Quando alguém disser como foi que isso aconteceu, é coisa do meu Deus. Vamos cantar? Vamos encerrar cantando. Alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, vem à frente, porque a gente vai orar por você. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você cante o hino dizendo: é coisa do meu Deus. Cante crendo. Porque tem coisas que Ele faz que você tem que dizer: é coisa do meu Deus mesmo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. No dia de ciclo de oração tem choro de entrega. Aleluia. Mas no dia do pagamento de voto vai ter choro de rendição e de contar o testemunho. Aleluia. Vamos cantar com a alma. Cantar com alegria. Aleluia.
Se fosse hoje, Sara tinha saído na tenda dizendo: é coisa do meu Deus. A barriga crescendo nela dizendo: é coisa do meu Deus. Oh, aleluia. Meu Deus é lindo. Meu Deus é tremendo. O varão de guerra está na casa. Se prepara. Prece de ferro, a porta fechada. O céu é de bronze. Na hora do medo, até das promessas a gente se esquece. Mas Deus não. Deus não esquece não. O tempo dispara, um alarme no peito. São vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto. Sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus. Na natureza, fazer leão com fome, ignorar a presa, é coisa do meu Deus. Abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome, ignorar a presa, é coisa do meu Deus. Abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. Isso é coisa do meu Deus, do meu Deus. Sou da glória, 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 sou da glória. Quem sabe fazer tá na casa, quem pode fazer tá na casa, quem age tá na casa. Sou da glória.
Glorificado é o Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus. Devolvemos aqui ao pastor Álvaro, né, esse abençoado trabalho, que Deus continue a falar de forma gloriosa em vossos corações. Amém, irmãos? Deus abençoe as irmãs.